Oi, meus amores! Hoje nós iremos fazer a correção da atividade que envolve ângulos opostos pelo vértice e ângulos adjacentes. Então, copiem a correção no caderno de vocês. Caso já tenham feito a atividade, apenas copiem aquelas questões que vocês não conseguiram resolver, tá? Então, vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice, olhando aqui a nota que está em amarelo, são ângulos que possuem a mesma medida. Ou seja, eles são ângulos congruentes. Ser congruente ou possuir a mesma medida quer dizer a mesma coisa. Então, na primeira questão, eu digo, na verdade, peço para você marcar um X na letra correta, onde diz que dois ângulos opostos pelo vértice são... Aí eu coloco aqui as opções complementares, congruentes, rasos, suplementares ou replementares. Então, a resposta correta seria a letra B, congruentes, ou seja, são ângulos que possuem a mesma medida. Só para que vocês relembrem, o que são ângulos complementares? São aqueles ângulos que, quando somados, vão dar um total de 90 graus. O que são ângulos rasos? São aqueles ângulos que medem exatamente 180 graus. O que são ângulos suplementares? São aqueles ângulos que, quando somados, vão medir 180 graus. E ângulos replementares são aqueles que, quando somados, vão totalizar 360 graus. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que possuem a mesma medida, consequentemente, podemos também dizer que são ângulos congruentes. Então, na questão 2, nós temos aqui uma imagem representando alguns ângulos. Nessa imagem aqui, eu preciso saber qual o valor desse ângulo x, que é o que a questão está me perguntando. Observem que o ângulo x ele é um ângulo e o seu oposto ele fica localizado aqui embaixo, ó, que também vai ser x, né? Já que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, se aqui em cima eu tenho x, o seu ângulo oposto também vai ser igual a ele, que vai ser x, já que ele é oposto pelo vértice. Meus amores, prestem atenção. Desse lado aqui eu tenho um ângulo que mede 32 graus, só que do outro lado ele também vai medir 32 graus. Por quê? Eu falei na aula de vocês que quando o ângulo tiver essa representação, quer dizer que eles são iguais. Eles possuem tracinhos representando que eles possuem a mesma medida. Então, deixa eu apagar aqui essa marcação para mostrar uma coisa interessante para vocês. Quando eu junto esse ângulo aqui, deixa eu colocar até de outra cor para destacar. Quando eu junto esse ângulo aqui, 32, mais o ângulo x, mais o ângulo de 32, eu tenho um ângulo raso. Ou seja, se eu juntar esses três ângulos, eu vou ter um ângulo que mede 180 graus. Ó, vocês lembram desse ângulo raso? Está lá na aula de classificação de ângulos. Então, observem que esses três ângulos juntos vão ter que dar 180 graus. Então, qual o cálculo que eu preciso fazer para descobrir qual o valor de x? Eu vou somar os dois ângulos que eu tenho, 32 e 32 graus, e logo em seguida eu vou subtrair de 180 graus para poder descobrir qual o valor do ângulo x. Então, 64 menos 180 vai ser igual a x, e x vai ser 106 graus. Observem que se eu pegar 32 mais 106 mais 32, eu vou dar um total de 180 graus. A terceira questão, eu não vou responder para vocês, por quê? Essa questão, ela pede para que você diga qual o valor de x. No entanto, aqui nós vamos ter uma equação, que vocês ainda não aprenderam como fazer a equação. Então, nesse momento, eu não vou apresentar para vocês a resolução dessa questão. Na questão 4, nós temos aqui mais um ângulo
com o valor x, ó, que nós não sabemos qual é. O raciocínio sempre será o mesmo. Agora, nós temos aqui uma anotação importante. Ó. Observem aqui na primeira nota amarela que diz que os ângulos adjacentes, que são aqueles ângulos que estão lado a lado, quando eles são somados, eles sempre darão um resultado de 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. Então, quer dizer que 42 mais x, observem mais uma vez, ele vai dar um ângulo de meia volta, ele vai dar um ângulo raso. Logo, eles dois somados têm que dar um total de 180 graus. Igual o ângulo raso que nós temos aqui, que vocês já aprenderam. Então, como é que eu faço para descobrir qual o valor de x? Se eu já tenho 42, quanto que falta para chegar em 180? Então, eu tenho que fazer 180 menos 42 para descobrir qual o valor de x. E aí, eu vou obter aqui o resultado correspondente ao valor de x. Já na quinta questão, eu preciso calcular o suplemento dos seguintes ângulos. Lembrem-se, meus amores, que suplemento é quando dois ângulos somados vai totalizar 180 graus, ou seja, é o que falta para chegar em 180 graus. Então, 180 menos 18 vai dar 162 graus. Então, o suplemento de 18 graus vai ser 162. Agora, eu tenho aqui 180 menos 150 vai dar 30 graus. Então, o suplemento de 150 é 30 graus. É o que falta para chegar em 180. Na questão 6, agora nós iremos calcular o complemento. Ó. Complemento é o que falta para chegar em 90 graus. São dois ângulos que, quando somados, dão um total de 90 graus. Então, na letra A, eu tenho 28 graus. Então, quanto que falta para chegar em 90 graus? Eu vou fazer o quê? 90 menos 28, que vai dar 62. Então, o suplemento de 28 graus, o complemento, na verdade, desculpe, de 28 graus é 62. E na letra B, nós temos aqui 90 menos 18. Então, o complemento de 18 graus é 72 graus. Na questão 7, nós iremos aqui calcular os ângulos indicados pela letra Y e o ângulo indicado pela letra X e pela letra Z. Então, vamos lá calcular isso aqui. Inicialmente, o ângulo representado pela letra Y. Quanto será que ele vale? Observem, meus amores, aqui eu tenho o quê? Um vértice. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Se são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos que possuem a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes. Então, o ângulo Y, ele possui a mesma medida que o ângulo de 45, porque são opostos pelo vértice. Então, Y vai valer 45 graus. Agora, vamos observar aqui que nós temos também outros ângulos opostos pelo vértice. Olha aqui, nós temos o 120. Quem é o ângulo oposto ao ângulo 120? Seria a letra X. Então, o X tem a mesma medida que o seu oposto pelo vértice, ou seja, o X ele vai medir 120 graus. No entanto, nós temos aqui a letra Z, que não sabemos quanto vale essa letra Z. Então, observem, mais uma vez, é muito importante vocês terem essa visão. Quando nós juntarmos o ângulo 120, que está aqui, que eu acabei de sombrear em vermelho, quando a gente juntar o ângulo 120 mais esse ângulo Z, ó, ele vai dar meia volta, ou seja, o ângulo 120 mais o ângulo Z, quando somados, tem que dar um total de 180 graus. Então, para eu descobrir quanto vale Z, eu preciso fazer uma continha de subtração. 120 menos 180 vai ser o valor do meu ângulo Z, que é o que falta para chegar em 180. Então, Z vai ser igual a 60 graus.
Observem que 120 e Z são ângulos adjacentes, eles estão lado a lado, né? Cortados por uma reta. Então, quando eles são somados, eles sempre vão medir um valor de 180 graus, ou seja, ângulos adjacentes são ângulos suplementares. Vamos para a questão 8, né? Tá terminando, acho que é a penúltima questão. Olhem para essa imagem e tentem falar aí na mente de vocês, tentem ver aí na mente de vocês quais são os ângulos opostos pelo vértice, ó. O vértice está aqui no meio, que é o encontro entre as duas retas. Então, se aqui eu tenho 180, quem é o ângulo oposto a 108? Desculpe, quem é o ângulo oposto a 108 graus? É o ângulo Z. Então, o ângulo Z ele vai ter o mesmo valor, ele vai medir 108 graus. E aqui eu tenho mais dois ângulos opostos, ó. Tem um ângulo X e tem um ângulo Y. São opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, vamos lá descobrir quanto que vale esse ângulo. Observem mais uma vez, meus amores. 108 e Y são ângulos adjacentes, ó. Eles estão lado a lado, cortados por uma reta. Então, quando eu junto eles dois, eu vou dar um ângulo de meia volta. Um ângulo que vale 180 graus. Então, só recapitulando, o ângulo Z mede 108 graus. E para eu descobrir quanto vale o ângulo Y, eu tenho que fazer uma continha de subtração, ó. 180 menos 108 é o valor de Y. Então, Y vai medir 72 graus. Por quê? Porque somando y com 108, eu tenho que dar um total de 180, porque eles são ângulos suplementares, ó. Observe aqui na imagem. Eles são ângulos que, quando se juntam, eles dão meia volta. Então, se y mede 72 graus, x também vai ter a mesma medida. Por que que vai ter a mesma medida? Porque x é oposto pelo vértice. Então, eles possuem a mesma medida. Vamos para a última questão. Observem aqui, vamos tentar descobrir quem são os ângulos opostos pelo vértice. Nós temos aqui, ó, 95 graus. Vejam aí na imagem, quem é o ângulo oposto pelo vértice do 95? É o ângulo X. Então, o ângulo X ele vai ter a mesma medida. Agora tem outro, ó. Olha o vértice aqui. Então, o ângulo 17. Quem é o ângulo oposto pelo vértice do 17? Aqui, ó, é o ângulo Z, é o que está no lado oposto. E temos aqui o ângulo Y. Quem é o ângulo oposto ao Y é o ângulo W. Então, o X ele vai medir 95 graus, obviamente, já que o seu oposto tem esse valor. O Z vai medir 17 graus. Com certeza, porque o seu oposto também mede 17 graus e ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E como que a gente faz para descobrir os outros? Mais uma vez, observem, ó. O ângulo Z mais 95 mais W, quando somados, vai ter que dar quanto? Eles fazem metade de uma volta, ó. Vejam aí. Metade de uma volta. Essa metade aqui, ela tem que dar um total de quanto? 180 graus. Então, quando eu somar esses três ângulos aqui, eles vão ter que dar um total de 180 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, 17, que é o que eu tenho aqui, vou circular agora, mais 95, que é o que está aqui, mais W, que é o que está aqui. Quando somados, vão ter que dar um total de 180 graus. Então, W vai ser 180 menos 112. Se você já tem 112, quanto que falta para chegar em 180? 48 graus. Então, o W vai medir 48 graus. Já que o Y é oposto pelo vértice, então, o Y vai ter a mesma medida de 48 graus. Então, meus amores, é isso. Esse assunto ele é um pouquinho mais chato, mais complexo, mas é totalmente compreensível.
Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, entrem em contato comigo. Beijos e até a próxima aula.